Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E como você sabe, nós estamos estudando a história de Davi. E a lição de hoje é a lição de número 10, com o tema Davi, marido e pai. Nós iremos estudar o núcleo familiar da história de Davi. Lembrando, meus irmãos, que você pode acessar todo o conteúdo do ebdemfoco.com através do aplicativo do ebdemfoco.com na sua Play Store. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco, instale o aplicativo do EBD em Foco no seu celular e tenha acesso a todos os subsídios e slides do EBD em Foco. Todo o conteúdo produzido pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão pelo seu telefone. Lembrando também que você pode ser um assinante do ebdemfoco.com, isso mesmo. E sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Nós temos os conteúdos da assinatura, slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição nos diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24 e verso 15, parte B. Esse texto é um texto muito interessante, onde Josué está encerrando a sua carreira, já no final ali do livro de Josué, e ele está exortando o povo a obedecer a Deus. E ele assume a responsabilidade, ele e da família dele, e coloca o povo também para assumir a responsabilidade, cada um na sua casa, com a sua família, de servir ou não ao Senhor. Porque é isso que nós devemos entender. É responsabilidade de cada um de nós servirmos ao Senhor em nossas casas. Resumo da lição: tanto os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. A vida de Davi está longe de ter sido uma vida monótona. Davi foi alguém que viveu momentos extraordinários e momentos emblemáticos, tanto momentos de alegria quanto momentos de profunda tristeza. Então, a vida de Davi é de fato uma história incrível, que tem realmente muitos ensinamentos para as nossas vidas. O texto da nossa lição, o texto bíblico, se encontra em 2 Samuel capítulo 13, versos 2, 5 e 10 a 15. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já deve estar lendo o texto. Nossa introdução. Quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrando momentos de sua vida que o levaram a ser conhecido entre os povos. Momentos como de pastor de ovelha, a posição de rei mais admirado da história de Israel, de matador de gigante a salmista e instrumentista, com destacada sensibilidade espiritual. Inclusive, acredito que seja Naum que diz que Davi era criador de instrumentos musicais, não apenas músico. De ungido do Senhor, a menção de um homem segundo o coração de Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Muitos momentos da vida de Davi são marcantes. E a sua vida é, de fato, uma vida que tem uma mudança radical. Ele sai de um pequeno jovem, pastor das ovelhas de seu pai, para o ungido rei de Israel. Ele, então, daí passa também a ser conhecido como matador de gigante, um feito que nenhum outro homem comum poderia ter feito, jamais teria feito, e ele, ainda um adolescente, faz isso. E nós conhecemos também a história dele como um salmista, um musicista brilhante, criador de instrumentos musicais. E claro, o momento mais importante da sua vida é o momento em que ele é ungido rei, é ungido do Senhor, é um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que Deus, pela vontade do seu próprio coração, escolheu Davi para ser o rei de Israel. Porém, quase não se fala sobre a forma como Davi conduziu a sua família. Por qual motivo?
Possivelmente pelo fato de nos debruçarmos sobre os episódios familiares, pouco encontramos como exemplo positivo. Entretanto, eu entendo que de fato é uma observação que precisa ser feita, né? Observar o todo da história de Davi, mas é compreensível que um homem da envergadura de Davi, como guerreiro, como rei, como tudo que ele representava, em alguma coisa ele tenha que ser falho. Ele tenha não, ele será falho, no sentido de que é impossível que um homem seja perfeito em tudo. É óbvio que as falhas de Davi, como um pai, como esposo, elas são bastante grotescas, né? São graves, mas é de se esperar. Inclusive fica aqui um conselho, uma reflexão para nós, professores, líderes, e também para os jovens que irão se casar. Quando você assume muitas responsabilidades, você precisa ter muito cuidado, porque alguma coisa na sua vida será deficitária. E tenha cuidado para que não seja a harmonia da sua casa, do seu lar, porque aí seria uma tragédia enorme. Mas quando você assume muitas responsabilidades, todos nós somos limitados. E por sermos limitados, nós iremos falharmos em alguma coisa. Nós não iremos conseguir, como diz o ditado popular, abraçar o mundo todo. É impossível. E uma das razões de Davi ter problemas familiares é que ele tinha tantos afazeres, ele era um homem tão ocupado, tinha tanta coisa para fazer, que era impossível ele ter êxito em tudo. O que ele poderia ter feito era abandonado umas coisas e se dedicado à família, mas não foi a escolha que ele fez. Por outro lado, fica sim a reflexão de que é impossível você ser perfeito em tudo. Você precisa eleger aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante e se dedicar a isso, porque senão, em alguma coisa, você será falho, porque é impossível ser perfeito em tudo. Primeiro tópico: família, um projeto de Deus. A família de Davi. Vamos conhecer um pouco sobre a família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados. Nós temos aqui as mulheres de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Eglá, Hagite, Abital, Maaca, Batseba. Essas são só algumas das mulheres de Davi. Por isso, quando nós olhamos para mulheres de Davi, nós vemos algo bem diferente. Não é à toa que seu filho Salomão teve 1000. O herói da Bíblia, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente. Marido de muitas esposas, pai de filhos com quem não tinha comunhão, avesso ao diálogo em família, como por exemplo em 2 Samuel 5:13 nós vemos: e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Era um homem que, não só esposas, concubinas também, né? Era avesso ao diálogo, não estava disposto. Parece, né, que Davi tinha aquela mesma velha história que nós temos hoje: estou sem tempo, estou cansado, e nunca parava para conversar com as esposas, com os filhos. Adúltero e omisso na educação dos filhos, que diante do exemplo do pai tiveram posturas reprováveis. A postura dos filhos, por exemplo: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela, a ele se deitou com ela. O herói da fé, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente. Olha só algumas das posturas de Davi: marido de muitas esposas, né? Moisés já havia dito isso sobre o problema dos reis ter muitas esposas, então aqui não é uma coisa inocente. Pai de filhos com quem não tinha comunhão, né? Até porque tinha uma esposa em cada cidade, problema seríssimo. Avesso ao diálogo em família, que a gente pode levar em consideração, não, que a gente pode pensar, né, que Davi estava usando aquele mesmo argumento que hoje a maioria dos homens, dos pais, dos esposos usam, né? Estou ocupado, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, estou cansado, e acaba que não tem tempo para dialogar, e o diálogo é importante dentro do lar. Davi era adúltero, ou foi adúltero, omisso na educação dos filhos. Nós sabemos que ele teve problema com os filhos. Nós vemos, por exemplo, a questão de Adonias, que ele nunca repreendeu Adonias. Diante do exemplo do pai, tiveram os filhos de Davi posturas reprováveis. O irmão que estuprou a irmã, depois o outro irmão matou o que estuprou a irmã, o outro tentou tomar o trono do rei e assim por diante. Era um caos. Se nós estudarmos a história dos filhos de Davi, nós vamos perceber que era um verdadeiro caos. Sem dúvidas, uma configuração familiar complexa, marcada por tragédias e traições. Vale destacar que diversas fases da vida de Davi foram marcadas
por grande arrependimento, busca por restauração e desejo de uma forte comunhão divina, como vemos nos Salmos. O que nos permite crer que, embora com muitas falhas, a postura do rei era de profundo arrependimento, temor e busca por uma intimidade com Deus. Um ponto que é importante nós destacarmos sobre a vida de Davi é que nós não vemos Davi sendo escravo de um determinado pecado, com exceção da questão de ter várias mulheres, que era uma questão cultural e admitida, né? Eu não vou dizer permitida ou aceita, mas pelo menos tolerada naquela época. Com exceção disso, Davi, nós não vemos ele escravizado por um pecado. Por exemplo, a gente fala, Davi era um adúltero. Davi foi um adúltero com Batseba, só. Não há evidências de que ele tenha sido adúltero com outra. Davi teve sérios problemas em outras situações, mas não eram situações recorrentes. Nós percebemos que Davi é um exemplo de um homem frágil, como qualquer outro, mas que, como diz o texto aqui, era alguém que estava sempre em busca de arrependimento. E nós não vemos Davi recorrentemente teimando em cair no mesmo pecado. Isso é um ponto importante. Era alguém que de fato se arrependia depois de um pecado. Era alguém que de fato se arrependia, porque o arrependimento é mudança de mente. Havia de fato uma mudança na mente de Davi após os pecados que ele cometia. A partir da família de Davi podemos aprender valiosas lições. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Já até falamos um pouco sobre isso. Mesmo um homem escolhido pelo Senhor é sujeito ao pecado. Isso é natural. Todo o ser humano é sujeito ao pecado. A falta do diálogo na família provoca desentendimentos. A ausência de disciplina por parte dos pais contribui para conflitos familiares e a criação de filhos frágeis e imaturos, entre outras. É importante nós destacarmos esses dois slides aqui, porque o primeiro diz que não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é um fracasso. Talvez seja a maior missão de um homem, especialmente de um homem que casa, que tem esposa e filhos, é manter a paz, a unidade, a alegria no seu lar. A falta do diálogo por parte de Davi da sua família gerou uma série de turbulências. E isso é uma coisa que nós devemos aprender. Aqui em casa, eu e a minha esposa sempre procuramos praticar a questão do diálogo, tentar entender o outro, com toda humildade. Isso é importante. É preciso ter humildade para tentar entender o outro, porque nós, na maioria das vezes, estamos profundamente magoados ou profundamente chateados por questões que são banais. E aí a gente precisa abrir mão dessa pseudo-razão, né? Porque, como eu disse, muitas vezes nós estamos chateados por questões banais que não dão de fato o direito de estarmos chateados, porque a gente se chateia por coisas bestas. E isso entra no coração, na mente e domina. Então a gente sempre procura estar aberto para o diálogo, para a conversa, com muita humildade, abrindo mão das razões que a gente sempre procura ter, porque na discussão a gente sempre quer ter razão, sempre quer ganhar. E a gente procura ter este diálogo para que a gente possa compreender a família e ter o discernimento para qual a melhor decisão tomar. É importantíssimo que tenhamos diálogo, é importantíssimo que conversemos. E para termos diálogos e para conversarmos é preciso termos humildade. Mesmo diante de tantas dificuldades, convém destacar que a família de Davi é participante da linhagem do Messias, né? Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher, da que foi a mulher de Urias, né? Então, aí está, apenas um versículo, mas que a família de Davi está dentro desse contexto da genealogia de Jesus. E é óbvio que Jesus está dentro da genealogia de pessoas problemáticas, e isso é uma questão que é importante que seja destacada, que o divino é Jesus, mas a raça humana é caída. A promessa feita sobre um reino que não teria fim conecta as gerações da genealogia de Jesus e se concretiza em uma dinâmica que envolve todos nós enquanto filhos de Deus e bons despeceiros da sua multiforme graça. Família, nossa base. A família é um projeto de Deus para abençoar a todos nós. Ela é a nossa base e nos permite vivenciar e experimentar sentimentos, respostas e apoios que não teríamos de forma tão espontânea em outros lugares. Na família, somos constituídos, protegidos, ensinados e preparados para os mais diversos desafios da vida. Cada um de nós é diferente, porém algo merece o destaque.
Todos somos frutos de histórias e valores que se formam no seio da família. A família, de fato, é um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou uma coisa muito boa. Por isso que o próprio Deus diz que é uma coisa muito boa. E quando Deus cria macho e fêmea, ele já cria com esse propósito, família. A família é um projeto de Deus. Dentro da família, nós usufruímos de bênçãos que jamais usufruiríamos em outros lugares. Bênçãos como, por exemplo, ensinamento, proteção, amor, cuidado, direcionamento e tantos outros. A família é o único núcleo capaz de oferecer todas estas bênçãos. Nem mesmo a igreja, como comunidade, é capaz de oferecer aquilo que a família oferece para o indivíduo. Cada um de nós é diferente, porém algo merece o destaque. Todos somos frutos de histórias e valores que se formam no seio da família. Deuteronômio 6:6 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado à tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Em nossas jornadas diárias somos acompanhados por toda uma herança familiar, que é refletida em pensamentos, capacidades e forma de ver o mundo e interagir com ele. Daí a necessidade de fortalecermos os nossos vínculos familiares e vivermos uma postura de edificação para com os nossos entes queridos. Conduzidos pelo Espírito Santo, devemos ter em mente que somos abençoados em família, mas também usados por Deus para abençoarmos os que fazem parte desse núcleo tão precioso. A família é um núcleo de bênção para nós e nós precisamos ser agentes de bênção para a nossa família. Cada um de nós podemos fazer isso. Jovem, adolescente, adultos, todos nós que participamos da bênção da família podemos ser agentes de bênção para a família. Porque muitas vezes a família se fragmenta e apenas um fragmento é aquele que tem o poder de abençoar. Às vezes você, às vezes eu, numa família fragmentada, é aquele que teme a Deus, que tem a direção do Espírito Santo. E Deus espera que nós sejamos agentes de bênçãos para as nossas famílias. Uma família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome, e aquela que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas e bênçãos do Senhor. A obediência aos mandamentos, aos princípios divinos, certamente nos conduzirá às bênçãos que Deus tem para nós. No entanto, muitos são as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem suas bases constituídas com outros valores, em um esquecimento intelectual, intencional de Deus, como crenças antropocêntricas, projetos políticos, busca pela autossatisfação, entre outras, ou seja, uma total inversão de valores. Inclusive, a gente precisa afirmar isso, reafirmar isso. A família é o núcleo base da sociedade, é o que a gente chama de célula máter da sociedade. É a célula máter da igreja. É primeiro a família, depois a igreja, depois a sociedade. Como a sociedade, com seus viés pervertidos, compreenderam isso, agora eles estão tentando criar meios de fragmentar e enfraquecer a estrutura familiar. Regimes políticos totalitários, eles sabem que uma das estruturas que mantém uma sociedade coesa é a família, é a religião, a igreja. E por essa razão há ataques poderosos contra a família e contra a igreja, porque são células, são estruturas fortes que ajudam a manter a posição de uma sociedade. Mas como esses regimes, eles desejam uma outra estrutura que beneficiam eles mesmos, e eles veem, e de fato são, a igreja e a família como muros, como empecilhos para eles. E é por isso que eles inventam toda sorte de imundícia, toda sorte de ideologias e de práticas para enfraquecer tanto a igreja quanto principalmente a família, que é os únicos redutos de segurança moral, espiritual, intelectual que nós temos. Essas estratégias não terão êxito, pois todas as coisas foram criadas pelo Senhor e nele encontram real e pleno sentido de existir. Ao criar o homem e a mulher, Deus diz, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus já havia projetado a família com o propósito de ser um núcleo de comunhão, bênçãos e ações em busca de fazer o bem
e assim honrar e glorificar o seu nome. Para que possamos usufruir da bênção do Senhor sobre as nossas famílias, devemos nos sujeitar à sua palavra e seguir atentamente os seus desígnios, né? Como nós falamos agora há pouco, a família é um núcleo, a família é uma estrutura poderosa para nos proteger, é uma estrutura poderosa para direcionar a sociedade, mas a pós-modernidade tem tentado de tudo sob influência do diabo para destruir este núcleo tão poderoso e tão importante, para destruir a família. Mas nós precisamos entender que para nós continuarmos sendo esse núcleo forte, essa barreira contra essas ideologias, nós não podemos viver de qualquer forma. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque a família só é esse núcleo, só é essa estrutura poderosa que impede o crescimento dessas ideologias malignas. A família só é isso porque ela é criada por Deus e vive à base da vontade de Deus. Se nós nos distanciarmos da vontade de Deus, da palavra de Deus, certamente seremos presas fáceis para as ideologias deste mundo. Segundo tópico, no casamento, uma só carne. Como não conduzir o casamento? Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Por outro lado, teve sua vida pessoal marcada por diversas atitudes questionáveis, como múltiplos casamentos e um adultério. E ele foi avisado. A lei de Moisés já avisava sobre o problema dos múltiplos casamentos. O que pode explicar os muitos casamentos paralelos de Davi? Primeiro, era comum os monarcas nos tempos antigos terem muitas esposas para garantir a sucessão do trono. Segundo, para estabelecer alianças políticas e econômicas e a ampliação da influência da família real. E terceiro, a manutenção de um costume da época em que os reis deveriam ter muitas esposas como símbolo de poder e riqueza. Tudo isso aqui pode ter suas bases históricas, mas quando nós falamos da natureza humana, o que nós temos de fato aqui é a lascívia. O que nós temos de fato aqui é a impureza do coração, é a natureza dominando o homem. Nós podemos admitir sim que era normal os monarcas antigos fazerem isso para poder ter a sucessão, porque às vezes casava com uma mulher que era estéril e aí não tinha filhos, ou outras vezes tinha apenas filhas e elas não era costume elas subirem ao trono. Tudo bem, isso é até aceitável. Para estabelecer alianças políticas também, de fato, Salomão fez muito isso, Davi fez isso. E a terceira, a manutenção de um costume da época em que os reis deveriam ter muitas esposas como símbolo de poder e também como uma satisfação da carne. Isso não pode ficar de fora desse argumento. O que nós vemos de fato é estes homens buscando satisfação da carne. Em nenhum desses aspectos eles estão buscando agradar a Deus, servir a Deus, mas satisfazer a própria natureza. Disputas internas e rivalidades entre as esposas e seus filhos, sofrimento emocional das esposas ao se sentirem negligenciadas e desvalorizadas em função das outras, a naturalização da infidelidade conjugal, como aconteceu no caso de Batseba, além de suas tristes consequências, intolerância frente a diferenças, como no caso de Mical. Os múltiplos casamentos de Davi trouxeram consequências negativas, entre elas nós podemos destacar essas, disputas internas. Não tem como, gente. Não tem como. Famílias reunidas, mulheres disputando o mesmo homem, dividindo o mesmo homem. Não tem como esse negócio ser harmonioso. Não tem como, E aí, como eu falei agora há pouco, o comentarista diz aqui, a naturalização da infidelidade. Isso é uma expressão do ego do homem, da sua lascívia, da sua impureza. Isso é a expressão da pecaminosidade do homem escolher esses vários casamentos. Embora fosse um costume da época, muitos séculos antes, Deus já havia alertado que não era bom o rei ter muitas esposas. Deuteronômio 17:17 diz, tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração não se desvie. Não se desvie, olha só, muitas mulheres, quem é que consegue? Isso é sério, a gente às vezes brinca, mas isso é sério. Tal orientação alcançava todos, porém, no Antigo Testamento havia certa tolerância na sociedade a esse tipo de união. A união do rei com muitas mulheres é sempre vista como uma expressão de poder e também como uma expressão de carnalidade. Quando as pessoas comuns, os homens comuns, terem várias mulheres, havia uma tolerância, porque muitas destas mulheres eram viúvas e órfãs, porque maridos e pais iam para a guerra e morriam, e estas mulheres não tinham quem as protegesse, quem as desse casa, comida, quem as desse guarida. Então essas mulheres se tornavam segundas esposas
de homens. Era um problema social nessa época. Mas quando nós vemos nos reis, também era uma questão de carnalidade. Já no Novo Testamento, a monogamia foi estabelecida como padrão ideal para o casamento. Mateus 19, 4, 5 diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Dois, não três, nem quatro. Dois numa só carne. Dois. Um casamento à luz da Bíblia. O casamento é fruto da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Ao criar o homem, encontramos pela primeira vez a expressão não é bom, referindo-se ao fato de o homem estar só, e de fato não é bom. Especificamente nós que somos homens sabemos que estar só é horrível, e Deus percebeu isso na vida de Adão. A solidão não combina com o ser humano, somos sociais, e em nossos relacionamentos celebramos os propósitos de Deus para com nossas vidas. Nós não somos seres absolutos, somos seres contingenciais, somos dependentes uns dos outros, não fomos criados para vivermos isolados. O matrimônio é uma bênção nas nossas vidas. É algo extraordinário da parte de Deus para nós. Somente uma pessoa que não compreende o que é o matrimônio, que não busca viver feliz nele. Diante dessa constatação, o Senhor fez para o homem uma auxiliadora idônea para completar e ser com ele uma só carne. Note bem, uma só carne, nem inferior nem superior, mas sim semelhante, em uma união perfeita ao ponto de tornarem-se um. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Não são mais dois, não são mais três, não são mais quatro, não são mais dois. Homem e mulher se tornam um só. Jesus ensinou que o casamento é uma instituição divina, onde homem e mulher não seria mais dois. Não seria mais dois, não é três nem quatro, é dois, que fique bem claro. Mas sim uma só carne em uma união indissolúvel. O casamento é algo tão significativo, chegando ao ponto de ser o padrão escolhido por Deus para ilustrar a relação entre Jesus Cristo e a igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E é a responsabilidade do marido amar a esposa de forma graciosa, apesar de seus defeitos. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa ideia, né? Porque às vezes a gente fala assim: nós maridos temos que amar as nossas esposas como Cristo amou, né? Amou a igreja e morreu por ela. Então nós temos que amar as nossas esposas a ponto de morrermos por ela, como Cristo morreu pela igreja. Vamos devagar. Nós estamos atropelando um outro valor aqui. E o primeiro valor que nós temos aqui é que Cristo amou a igreja de forma graciosa. Foi esse amor gracioso que levou ele a morrer na cruz. Mas antes de tudo, ele amou a igreja de forma graciosa. O que é esse amor gracioso, Melk? É um amor que não leva em consideração as falhas da pessoa. O amor gracioso de Deus por nós é aquele amor apesar das nossas falhas. Deus continua nos amando apesar das nossas falhas. E assim nós devemos amar nossas esposas e as esposas dos maridos também. Quem quer um bom casamento? Todos desejam um casamento feliz, não é mesmo? E essa é a vontade do Senhor para todos nós. No entanto, precisamos entender os princípios bíblicos para um casamento e permitir que Deus possa estar sempre presente em nossas famílias. Afinal, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Eclesiastes 4:12 nos diz: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, é melhor estar 2 do que um só. Porque se alguém atacar, serão 2 contra 1. O exemplo diz que um cordão de 3 pernas é mais resistente do que o cordão de 2 e mais resistente do que o cordão de 1. Para que o casamento alcance sucesso, é necessário seguir alguns princípios básicos. Uma aliança e uma união indissolúvel. Uma fidelidade recíproca na saúde, na doença, na felicidade e na adversidade. Isso aqui é muito interessante. Nós estamos numa aula para jovens, mas com certeza muitos jovens já se preparando para o casamento. Alguns até noivos. E é muito importante falar sobre isso. O texto nos diz: para que o casamento alcance sucesso é necessário seguir alguns princípios básicos. Princípios básicos. Primeiro, quem casa não casa para se separar. Aquela ideia maligna, desgraçada de vamos ver se dá certo, não é cristã. Não é cristã. O jovem cristão não casa pensando se vai dar certo. O jovem cristão casa dizendo: vamos, pela graça de Deus, fazer dar certo.
Então, o primeiro princípio para um casamento abençoado, lembre-se, o casamento é uma aliança indissolúvel. O casamento precisa ter uma fidelidade absoluta, mas esta fidelidade também precisa ser recíproca. Isso é muito importante. Apesar de nós termos dito agora há pouco que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e o amor de Cristo à igreja é, antes de tudo, um amor gracioso, independentemente dos defeitos, das falhas. Mas nossa fidelidade precisa ser recíproca, na saúde, na doença, na felicidade e na adversidade. Uma busca de um amor incondicional, promovendo o respeito mútuo, a comunicação, a compreensão, o companheirismo, o compromisso e o perdão, uma crescente intimidade física, que é importante, emocional, espiritual e intelectual, uma espiritualidade sadia vivida a dois. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Todo casamento precisa ter uma busca constante por amor incondicional, que é aquele amor gracioso, apesar das dificuldades da pessoa, apesar dos defeitos e até de suas falhas. É óbvio que o amor incondicional é um amor gracioso, que suporta, mas cada um precisa entender que tem a responsabilidade de respeitar um ao outro, buscar comunicação, buscar compreender, ser parceiro, estar perto, comprar a ideia um do outro, sempre estar disponível para perdoar, nunca guarde mágoa, sempre buscar intimidade física. O sexo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu acho bem legal, que ele disse assim: da mesma forma que o sexo fora do casamento é um pecado grave, a ausência dele no casamento também é um pecado grave, porque o sexo é para o casamento, fora dele é um pecado grave, e a ausência do sexo dentro do casamento também é um pecado grave. Então é preciso ter intimidade física, é preciso ter intimidade emocional, é preciso compartilhar os valores espirituais, é preciso buscar crescer junto, é preciso desenvolver uma espiritualidade sadia e vivida a dois. Então, o casamento deve seguir certos valores, certos princípios, para que ele seja sólido e seja prazeroso. Vale destacar que no casamento o homem e a mulher deixam de ser filhos para se tornarem maridos e esposa. Os pais, os sogros continuam conectados, mas uma relação significada como conselheiros e apoiadores, mantendo um distanciamento saudável. Meu avô dizia que quando a gente casa não pode morar muito perto, para a gente não estar todo dia na casa da mãe e do pai ou do sogro da sogra, e nem para que o sogro, a sogra, o pai e a mãe está na casa da gente todo dia. Não pode casar muito perto para não ter excesso de intimidade. Quando casar, não pode morar muito perto para não ter excesso de intimidade. Mas também não pode morar muito longe a ponto de, quando alguém precisar, a gente não poder estar lá para socorrer. Precisa manter-se uma certa distância para que se cumpra o que foi dito aqui pelo nosso comentarista, que a relação de pais seja uma relação de conselho e não de intromissão. Terceiro tópico: eis que os filhos são herança do Senhor, como pai, um bom rei. A chegada dos filhos é, sem dúvidas, o acontecimento mais aguardado e precioso da vida de um casal. E Davi foi privilegiado com uma casa cheia de filhos. Era uma bela oportunidade de se dedicar a uma paternidade plena, em que seus filhos pudessem aprender aos pés de um dos homens mais célebres da história. A gente fala isso, irmãos, e aqui a gente fala tanto para adultos quanto para jovens, porque é uma questão de retórica bonita. Mas viver a vida que Davi viveu é complicado. Não só a vida de Davi, mas a vida de alguém que se dedica muito ao trabalho. Olha, quantos pastores a gente sabe que tem famílias fragmentadas? Eles têm ministérios prósperos, mas tem famílias fragmentadas. Porque quando você se dedica demais a uma coisa, outra acaba sendo falhada, acaba sendo negligenciada. Então, assim, o que nós temos mesmo que pensar como pais é que a nossa maior missão é o nosso lar, é a nossa família. Nós precisamos ter em mente isso. Do contrário, nos dedicaremos a muitas outras coisas e fatalmente falharemos na família. Foi o que fez Davi. Davi, ninguém pode questionar Davi como rei, como guerreiro, como líder de uma nação, como líder de um exército. Mas ele era um homem só. Não tinha como
está presente em vários lugares ao mesmo tempo. Talvez ele deveria ter escolhido ter apenas uma esposa. Aí sim, manter ela no palácio com ele, ter os filhos ali junto com ele. Aí seria o ideal. Mas tendo várias esposas, em cada cidade tinha uma esposa, e com elas filho, como que vai cuidar desses filhos? Como que vai ter tempo para estar ao lado desses filhos? Eu sou pai, eu sei que esse negócio é difícil. Você acha que é fácil você ter filho e o acaso vai nos conceder a sabedoria de cuidar dos filhos? Não é assim. Não é assim. A gente precisa estar presente, precisa estar atento ao que a criança aprende no dia a dia. Manda a criança de 6 anos para a escola e o menino chega com uma porrada de conteúdo maligno que ele aprende na escola com crianças, às vezes até da idade dele, que a gente não sabe nem como que essas crianças aprendem isso. E se você não estiver presente, esse filho se perde. Então o ideal é uma família, é um marido e uma esposa e filhos. E esse marido presente. Mas no caso de Davi, é impossível que essa família desse certo, é impossível que esses filhos se transformassem em filhos idôneos. É impossível que não tivesse as tragédias que teve, porque um pai ausente é complicado mesmo. Porém, Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a correta educação de seus filhos. Exatamente isso que eu estou falando. Diante deles foi ausente, pouco dialogou, não impôs limites, ao filho que ele nunca disse nada, por exemplo, que foi ao Adonias, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste isso? Não supria as necessidades naturais, emocionais, e os mimou com muitos privilégios. Achava que os privilégios, como rei que ele tinha, compraria o amor e a dignidade de seus filhos. Que está aí um erro que muitos pais cometem. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele contando a história de uma mulher que dizia o seguinte: eu vou dar para minha filha aquilo que eu nunca tive. Só que ela está esquecendo que os processos da vida são necessários. Ela está esquecendo que mimar, adular um filho não é a mesma coisa que educar. Não é a mesma coisa que amar. Nós precisamos entender que nós temos que dar aquilo que podemos dar para os nossos filhos. Eu trabalho, eu levanto 6 da manhã e durmo tarde trabalhando, cuidando para que os meus filhos tenham uma vida melhor do que a minha. Mas não é só assim não. Eu não pego leve, meus filhos são pequenos, mas eu não pego leve. Eles precisam entender que a vida é dura. Eles precisam entender que eles precisam ser fortes. Eles precisam entender desde pequeno, desde os seus 6, 7 anos, que eu estou preparando eles para a vida. Eu não estou colocando eles numa redoma, não. Eu estou preparando eles para a vida. Eu estou preparando eles para que depois dos 18, 20 anos, eles saiam da minha casa e vão viver a vida deles como homens e mulheres fortes. Que não fique todo dia ligando para mim, perguntando o que fazer, como fazer. Não. Terão que ser adultos fortes. E dando tudo o que eles querem na mão, beijada, assim não vai funcionar. Serão medíocres. Davi fez isso com seus filhos. Mimou eles, deu o que eles queriam e não o que eles precisavam. Consequências de uma paternidade disfuncional. A partir dessa postura, tristes eventos se sucederam, trazendo muita tristeza e frustrações. O incesto e a violência de Amnon contra Tamar, a vingança de Absalão matando Amnon, o golpe de estado realizado por Absalão, a tentativa de golpe de Adonias e ainda a condenação de morte a Adonias ordenada por Salomão, seu irmão. Adonias queria tomar o reino de Salomão, Salomão mandou matar. Então, nós estamos aí. A partir desta postura frágil, negligente de um pai, vamos voltar aqui para nós ver. Olha as loucuras que aconteceram na família do rei Davi. Quando nós lemos a história de Davi de forma superficial, os seus feitos, a sua grandeza, ninguém jamais imaginaria que nas nuances, nas vísceras da sua família, nós encontraríamos estupro do irmão com a irmã, vingança do outro irmão que matou o irmão que estuprou a irmã. Nós jamais imaginaríamos em um filho tentando um golpe de estado para tomar o reino do pai. Nós jamais imaginaríamos que o filho matou o próprio irmão por causa do trono. É uma loucura. É uma coisa de doido quando nós olhamos para essa situação. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Isso foi um aleatório? Não. Isso foi resultado de como Davi conduziu sua casa. Isso é resultado de uma vida vaidosa com várias mulheres, de uma vida despretensiosa, sem responsabilidade com os filhos, de uma vida dedicada demais ao trabalho e à missão e não ao lar.
Tudo isso é um problema. E nós precisamos ter cuidado. Nós que já somos pais, e vocês jovens que ainda serão pais, existe uma responsabilidade enorme em ser pai. E eu digo para todo mundo pergunta, Melk, como que é criar filhos? Tá tudo tão caro. Não existe nada caro, mano. Não existe nada disso pra gente poder criar filhos. Isso é o problema, é o menor, nem problema. Meus filhos nesse termo é tudo baratinho. Baratinho. O problema não é o quanto meus filhos custam de dinheiro. O problema é o quanto meus filhos custa da minha alma, do meu caráter, do meu tempo, da minha disposição, do quanto eu estou disposto a estar com eles, a ouvi-los, a abraçá-los, a dizer que amo, do quanto eu estou disposto a colocar eles em castigo, a discipliná-los, a corrigi-los. Essa é a questão. A questão é o quanto que eu estou disposto a ouvir meu filho, a ir na escola e perguntar à professora, Ibrahim está falando algum palavrão aí? Ibrahim está brigando com alguém aí? Ibrahim está fazendo as atividades direitinho? Está obedecendo a professora? Isso é uma questão difícil de fazer. Mas dar comida, vestir, isso não é difícil. O problema não é uma questão financeira para você ter filho, a questão é um problema moral e espiritual. Eis aí a questão difícil, que foi justamente onde Davi negligenciou. E se nós negligenciarmos também, o resultado será o mesmo. Mas Davi também teve acertos como pai. Mesmo ausente, amava muito a seus filhos e sofria diante dos infortúnios e tragédias que se abatiam sobre eles. Deixou um grande exemplo a ser seguido enquanto servo de Deus. E os ensinamentos que não passou pessoalmente, compilou em seus salmos e músicas. Foi uma referência, sendo considerado o maior rei da história de Israel. Mas isso é um problema, gente. A gente não pode romantizar tanto assim a história de Davi. Foi um problema. Davi é um homem, é um herói da história de Israel. Mas a sua família era um caos. As falhas do pai Davi foram grandes, porém, com o passar dos anos, seus filhos já podiam fazer suas escolhas e assim seguir bons caminhos. Isso é fato. Isso é fato? É. Mas moralidade, caráter, espiritualidade, o evangelho são sementes que devem ser plantadas cedo. E Davi não plantou estas sementes cedo nos seus filhos. Daí, você negligenciar a infância dos seus filhos, o tempo de plantar semente na vida deles e depois esperar que eles deem frutos na vida adulta sem ter plantado aquilo que precisava, daí já é também pedir demais. Deus faz milagres, mas é responsabilidade nossa plantarmos as sementes certas. Nossa conclusão: aprendemos muito com Davi, marido e pai. Embora muitos foram os equívocos em sua postura, vemos também virtudes importantes. Sofreu com um casamento fora da vontade divina e filhos inconsequentes, o que lhe custou lágrimas e lamentos. No entanto, sempre teve uma postura amorosa para com seus filhos e sincera com suas esposas. Além disso, independente das falhas, teve um coração contrito e sedento por Deus. Um bom exemplo a todos nós. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Você que usa os nossos slides aí na sua igreja, tire uma foto e mande para nós, para o nosso arquivo. Lembrando que você pode acessar www.ibrahimfoco.com ou entrar em contato pelo WhatsApp 94984092869 para mais informações. Lembrando que na plataforma ibrahimfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.